amigos, na aula de hoje vamos entrar no conceito de insuficiência passiva. Então, insuficiência passiva, como ela pode atingir um músculo uniarticular. Então, quando um músculo, sob determinadas condições, não apresenta capacidade ideal de alongar elasticidade para permitir que um movimento ocorra. Então, nesse caso, a insuficiência passiva do sólio na dorsiflexão pode transferir o movimento da articulação talocrural para a articulação subtalar. Então, já foi dito esse conceito. E quando nós já vimos, acontece o valgo dinâmico, temos uma rotação interna do fêmur com lateralização da nossa patela. Então, o encurtamento de sólio pode provocar uma pronação compensatória, gerando, consequentemente, um valgo dinâmico, rotação interna da tíbia, fêmur e lateralizando a patela, onde nós fazemos aqui um vetor sobre a patela. Então, eu tenho pronação, valgo dinâmico, queda da pelve, inclinação do tronco para o outro lado, que vai gerar esse vetor de cisalhamento sobre o joelho, principalmente sobre o LCA. Então, já vimos o valgo dinâmico, queda da pelve, inclinação do tronco, gera um vetor de cisalhamento sobre o nosso LCA. E o valgo combinado com movimento de rotação, então eu posso fazer o valgo sem movimento de rotação axial. E eu posso fazer o valgo com movimento de rotação. Então, o valgo no plano frontal mais transversal, ele vai estressar o ligamento colateral medial, menisco lateral, ligamento cruzado anterior e o canto póstero lateral. E se tiver uma rotação externa da tíbia com rotação interna do fêmur, ele irá levar o menisco medial também, ok? E o canto póstero lateral, ele evita rotação externa excessiva da perna. Lembra do poplíteo? Ele faz uma rotação interna da perna. Quando eu vou em rotação externa excessiva e rotação interna do fêmur, eu vou estressar mais esse meu canto póstero lateral. Agora vamos observar a cinemática da articulação patelofemoral. Então, em 135 graus de flexão, vamos olhar a nossa figurinha. A patela está mais localizada nessa posição mais baixa. Vamos ao texto agora. Nesta posição, a margem lateral da faceta lateral e da faceta ímpar da patela partilham do contato com o fêmur, tendo uma menor área de contato. Agora vamos cruzar a cinemática patelar com mais a força de reação patelo-femoral. Então, a cinemática patelar mais a força de reação patelo-femoral, nós vamos saber qual o estresse que estamos trazendo para a nossa articulação. Então, em 135 graus de flexão de joelho, ou, nesse caso aqui, 120, eu tenho uma menor área de contato, e como eu estou em flexão de joelho, eu tenho uma maior força de reação patelo-femoral. Então, em 135 graus de flexão de joelhos, eu tenho uma maior pressão na minha cartilagem patelar, ok? Então, eu tenho 135 graus de flexão, menor área de contato, eu tenho maior força, então eu tenho aumento de pressão no joelho nessa angulação. Em 90 graus de flexão de joelho, vamos ao texto. Entre 60 e 90 graus de flexão,
A patela está geralmente encaixada no sulco intercondilado do fêmur, dentro deste arco de movimento. A área de contato entre a patela e o fêmur é, portanto, maior. Eu tenho uma maior área de contato. Então, ó, entre 60 e 90, vamos à figurinha. Entre 60 e 90 eu tenho aqui, ó, a maior área de contato. Então, eu tenho uma maior área de contato e eu tenho também ainda a força de reação patelo-femoral alta, certo? Então, eu tenho maior área de contato sobre uma força de reação patelo-femoral. Porém, então, eu consigo distribuir essa força pela essa maior área de contato. Então, nessa angulação, eu tenho uma menor pressão comparada com o anterior. Então, em 135 graus, eu tenho uma maior pressão na minha cartilagem, ok? Então, em 135 graus, maior pressão na minha cartilagem. Em 90 graus, eu tenho uma menor pressão na minha cartilagem. Então, entre 20 e 30, aquele ângulo que já falamos tanto, ó, 20 a 30, nessa angulação a patela perde muito do seu encaixe mecânico no sulco intercondilar. E a maior parte dos deslocamentos crônicos laterais da patela ocorre próxima desta posição, em cadeia cinética fechada. Já vimos, né? Não precisa repetir para não ficar muito redundante. Então, lembra que na posição de extensão completa eu diminuo a força de reação patelo-femoral, mas eu tenho um ponto de maior desvantagem mecânica, ao qual também irá trazer a pressão. Então foi aquele esquema que eu fiz da perna. Tá? Então esse aqui é novo para a gente, é novo. Então em 90 eu tenho menor, em 135 eu tenho maior. E quanto mais for aumentando o joelho, eu vou aumentando a força e diminuindo a área. Um outro ponto que tem que ser considerado é a força de aceleração do quadríceps, pois eu posso estar em 90 graus com a menor área de contato. Se eu acelerar meu quadríceps fortemente em demasia, em cadeia cinética aberta, eu vou elevar essa força que era menor. Então a força estava aqui, era menor. Eu fiz a aceleração. Eu fiz o que com a força? Puf! Elevei essa pressão, porque eu acelerei o quadríceps. Então temos aí um outro componente importante, que é a força de aceleração do quadríceps. Então eu tenho cinemática patelar, ponto de contato, ponto 1. Segundo ponto, a angulação, que eu vou cruzar com a força de reação patelo-femoral. Quanto mais flexionado, maior a força de reação patelo-femoral. E o ponto 3 é a aceleração provocada pelo meu quadríceps. Então, quanto menor de contato, quanto maior a força de reação patelo-femoral e quanto maior for a aceleração do meu quadríceps em exercícios de cadeia cinética aberta, maior será a pressão na minha cartilagem, ok? Vamos ver, faltou 0. Então, em 0, a patela está em contato com o tecido A patela está em contato com o tecido adiposo suprapatelar. Nessa posição, com o quadríceps relaxado, é possível mobilizar a patela livremente. Então a patela agora, lembra quando eu faço a extensão de joelho completo em cadeia fechada, ou quando eu estou com a perna, por exemplo, em cima de uma maca em extensão completa, eu consigo mobilizar a minha patela livremente. É a posição mais instável da nossa patela, ok? Vemos um vídeo, ó, a patela, quando flexiona, a patela desce, posterioriza e medializa. Quando ela sobe, ela anterioriza e lateraliza. Ela desce, posterioriza e medializa. Quando ela sobe, ela anterioriza e lateraliza. Aqui vemos o movimento da superfície articular côncava, né? Côncava sobre a convexa. Observa que a perna vai para trás e a articulação acompanha o movimento. A perna, ó, vai para trás e para baixo.
e a articulação acompanha o movimento para trás e para baixo. Vamos ver o segundo vídeo. Ó, o segundo vídeo, ó, ela vai sumindo. Sumiu, entrou 90, ó, desce, medializa e posterioriza e medializa. Sobe e anterioriza e lateraliza, ok? Então a pressão articular é calculada pela força sobre uma unidade de área. Vamos observar essas figuras. Então aqui no estudo eu tenho o grupo controle e aqui eu tenho o grupo com a síndrome da dor patelofemoral, SDPF, e aqui o nosso grupo controle. Então aqui a 15 graus de flexão de joelho, o grupo controle conseguiu distribuir, ou já falamos, distribuir a força por uma maior área de contato. Teve a menor pressão e não tem dor. O grupo com a dor patelofemoral, síndrome da dor patelofemoral, distribuiu a mesma pressão em 15 graus por uma menor área de contato. Logo, apresentou o que? A dor patelofemoral. Então, nesse caso, vamos imaginar que ele fez um agachamento e fez um valgo dinâmico a 15 graus, onde deslocou-se lateralmente a patela. Como ele estava com o joelho flexionado, ele teve a maior força de reação patelofemoral, que foi associada à contração do quadríceps, que pode ser forte ou pode ser controlada. Mesmo assim, ele apresentou uma menor área, maior pressão, menor área teve dor. Então, a mesma pressão, uma maior área e não teve dor. O mesmo grupo continuou e fez o agachamento até 45 graus. Observe de novo que o grupo controle conseguiu dissipar a mesma força, a mesma pressão por uma maior área de contato. E o grupo com a dor patelofemoral distribuiu a pressão, a carga, a força, por uma menor área de contato, aumentando a pressão. Esse grupo com aumento de pressão, esse grupo com menos pressão. Então, ambos os grupos fizeram o mesmo exercício, só que por algum padrão alterado, o grupo da síndrome da dor patelofemoral, obviamente, apresentou dor por um padrão alterado. Então, controle ok, menos aqui, mais. Então, a dor patelofemoral pode estar associada a movimentos errados, a principalmente um valgo dinâmico, que vai diminuir a área de contato. Quanto maior a flexão de joelho, maior a força de reação patelofemoral, e quanto maior a aceleração do meu quadríceps, mais força eu vou incidir sobre a minha cartilagem e possivelmente eu vou ter dor retropatelar. Então, a pressão é calculada pela força pela área de contato. Isso é um resumo. Quanto maior a área de contato, menor a pressão exercida. Quanto menor a área de contato, maior a pressão exercida. Então, quanto maior a área de contato, menor a pressão. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Então, a força de reação patelofemoral, já vimos, é a força exercida pelo quadríceps e sobre o tendão patelar. Então, aqui eu tenho o quadríceps, aqui eu tenho o tendão. Essas duas forças se somam e formam a força resultante. Quanto maior for a flexão do joelho, maior será essa força resultante sobre a articulação, ok? Vamos falar sobre a força de reação patelofemoral em cadeia aberta. Vamos lá. Então, em cadeia aberta, ângulos de grande flexão de joelhos acima de 90 graus, mais a contração do quadríceps, irão elevar a pressão na cartilagem, pois teremos uma grande força por uma menor unidade de área. Então, já foi falado. Então, grande flexão de joelho, maior força.
independente da contração do quadríceps. Em ângulos de grande flexão de joelhos em pessoas treinadas, essas forças poderão ser dissipadas sem causa de grandes problemas. Já falamos, treinado fisiculturismo já é outra história. Então, em iniciante, não devemos expor os seus joelhos a essa grande força, como vimos naquela aula da flexora que nós colocamos. Então, não posso colocar um indivíduo acima de 90 graus. Então, 90, 45, 0. Não posso começar a extensão de joelhos a mais de 90. Muitos querem, às vezes, começar mais de 90 para estirar o seu reto femoral para ter uma melhor relação força-comprimento. Sim, vai estirar, mas o reto femoral vai ter maior atividade de tecido ativo, o músculo, mas lembra que toda força, uma parte o músculo absorve e a outra parte vai para o sistema passivo, a articulação. Então não é o ideal começar com 120, é 90 joelho e 70 quadril. Então a pressão é também aumentada pela velocidade de contração do quadríceps. Quanto maior a velocidade, maior a força. Então, o movimento de extensão de joelhos na cadeira extensora deve ser iniciado de forma lenta, cadenciada e controlada. Então, começo lento e cadenciado, controlo. Cheguei no final, desço, excêntrica, concêntrica, lenta, cadenciada. Então não devo dar o quê? Um arranque, não devo arrancar no início, pois estamos em cadeia aberta. Somente quem vai fazer a extensão de joelhos, obviamente, é o quadríceps. Então tem o exercício uniarticular, com uma grande aceleração do quadríceps em ângulos de grande flexão do joelho, e assim eu vou levar minhas forças compressivas a níveis muito altos na minha articulação. Então o início da extensão de joelhos é de maneira lenta e controlada, sem arranque no início, sem isometria durante todo o arco do movimento. Já vimos por que não podemos realizar a isometria. Não devemos fazer isometria iniciante no final da concêntrica pela maior desvantagem mecânica, pois teremos o quadríceps, que é um músculo penado em posição encurtada, diminuindo a diminuição do braço de força e mais ostentação do peso da perna externa do aparelho. Já fizemos isso naquele desenho, tá? Para não ser repetitivo. Isso também já falamos. No final da extensão de joelhos entre 30 e 0, a boa tensão nos isquiotibiais irão reduzir a pressão ocasionada sobre o joelho, pois os isquiotibiais irão descomprimir a articulação patelofemoral, reduzindo o alto estresse. Os pés deverão estar em dorsiflexão na cadeira extensora, já vimos, para unirmos o gastrocnêmio junto com os isquiotibiais, dissipando a tensão no movimento na linha funcional posterior. Também já foi falado. Então, na próxima aula iremos falar sobre a força de reação patelofemoral em cadeia fechada. Um grande abraço, até a próxima aula.